Ó, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre saúde, porque é onde tudo começa pra gente ser mais feliz e aproveitar cada momento da vida. E a primeira coisa que deve ser feita em relação à saúde, quando acaba a amamentação do bebê, é ensinar a criança a se alimentar bem, né? Só que nessa história, a mãe sai direto pro leite. E algumas crianças podem ter alergia a esse leite. O que preocupa e muito as mães, porque aí vem uma série de probleminhas. Nós queremos ver os filhos saudáveis e bem nutridos e é por isso que hoje a pediatra doutora Fabiola Suano, que é especializada em nutrição infantil, diretora do Instituto Girassol, que é uma instituição filantrópica para nutrição, está aqui e vai explicar melhor o que é essa alergia ao leite, como evitar e diminuir a reação. Doutora Fabiola, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. Eu adoro esse assunto porque eu sou mãe de 2 que tiveram alergia ao leite. Ainda bem que já cresceram. Mas eu sei o tanto que preocupa as mães. A gente fica, principalmente quando é o primeiro filho, marinheira de primeira viagem, fica desesperada, né? Na verdade, a alimentação das crianças, ela leva muita ansiedade para os pais desde pequenininho. Quer dizer, alimentar-se bem e poder comer de tudo é um grande desejo dos pais. Imagina quando, por algum motivo, essa criança tem alguma restrição ou desenvolve algum quadro alérgico, no caso, para um alimento tão importante como é o leite de vaca. E é importante, porque assim, tem um grupo de médicos, nutricionistas, que defende que não, que o leite de vaca é pro bezerro, né? E que o leite de mãe é pro bebê até aquela fase que ele está sendo amamentado. Como é que você vê isso? Eu tô chamando de você com todo respeito, porque eu falei até assim, uma médica a gente chama de senhora, mas é tão nova, né? Não, imagina, muito obrigada. Primeiro de tudo que para a criança o aleitamento materno é fundamental para os bebês pequenos. A norma de alimentação dos bebês, e aí reconhecida no Brasil, no mundo como um todo, é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e com outros alimentos até 2 anos ou mais. Quer dizer, a criança, sem dúvida nenhuma, deve sim receber aleitamento materno dentro de uma alimentação saudável e só o leite materno até o 6º mês de vida. E mais nada, não precisa nem complementar com nada. Nem água, nem chá. Não precisa de nada. Tem mãe que fala assim, eu tô complementando porque o leite é pouquinho, porque ele sente fome. E assim, como é que a mãe vai saber que o bebê tá com fome, que aquele leite não foi suficiente ou é um leite fraquinho? Essa pergunta é muito interessante porque tem uma dúvida muito comum das mães, e aí você coloca sua história também. Quanto é que o meu bebê deve mamar? Que quando o bebê tá mamando no peito, a gente não sabe quantos ml ele mamou, e isso gera um pouco de ansiedade para a mãe. Na verdade, assim, se o teu bebê está ganhando peso bem, se ele está crescendo, se desenvolvendo, você não precisa saber o quanto mais ou menos ele mamou naquela mamada. Até porque o nenezinho, ele varia a quantidade que ele mama de mamada para mamada e durante um dia como um todo. Como é que ele está satisfeito? Quando ele mama, você sente que ele está sugando e ele solta. Ele solta, você já pode ter certeza que ele está satisfeito. É muito difícil as crianças em aleitamento materno terem doenças. Mesmo doenças infecciosas ou mesmo doenças alérgicas, outras doenças em geral. Ou seja, vai até o 6º mês com uma tranquilidade grande, né? Agora, e quando a gente está amamentando o bebê e que ele dorme? Porque normalmente é assim, começa a mamar, daqui a pouco dormiu. Aí a mãe fala, não mamou nada, vou complementar. Como é que a gente faz? Como é que deve fazer? Fica-se tranquila? Dormiu? Tá tudo bem? Uma mamada só onde o bebê tenha dormido não preocupa, porque pode ser que ele tenha mamado muito bem na anterior, ele já está satisfeito, na verdade, né? Como se tivesse, para nós, almoçado muito bem, a gente não vai querer jantar tanto assim. Isso, no decorrer das mamadas, varia bastante. Então, ele vai mamar mais, outro ele vai mamar menos. Isso tem que ser visto para o bebê no dia a dia. Se é de vez em quando, não tem problema nenhum, é esperado, o nenenzinho ele não precisa sempre sugar da mesma maneira. Às vezes ele foi muito rápido e logo voltou a dormir. Agora, doutora, eu consegui amamentar meus filhos e digo que é uma delícia para a mãe, é importante para o bebê e falo que você deve tentar amamentar o seu filho com todas as suas forças, tá? Agora, algumas mães, e eu também não tô aqui para julgar ninguém, porque cada uma sabe onde é que dói, suas limitações, suas angústias, não conseguem amamentar os seus bebês, né? Outras têm algum probleminha na hora da amamentação e o leite seca mesmo, acaba, enfim. E aí precisa entrar com leite de vaca. Muitas vezes esse leite provoca alergia. Por quê? Como é que isso acontece? Bom, primeiro de tudo que, assim, na verdade, existem, infelizmente, como você contou bem, a gente ainda tem algumas situações muito frequentes onde
o aleitamento materno por algum motivo é interrompido. E essa criança passa a receber ou deve receber um produto que é uma fórmula infantil, vamos dizer assim, que não é o leite de vaca em si, mas que tem a proteína de leite de vaca lá dentro. É um produto assim, próprio. eu vou até falar os nomes porque são os que as mães conhecem, né? Aquele não 2, o ninho e etc. São leite em pó, mas ali tem a proteína do leite da vaca. Exatamente. E esse leite pode ser alérgico. Esse sim, ele pode causar alergia. Ele pode causar alergia porque tem a proteína de leite de vaca, que é uma proteína porque para o organismo nosso, ela é reconhecida como uma proteína estranha. Então, ele pode causar alergia, sim. Tá. Qual é o sintoma da alergia? Como é que a mãe fala, isso pode ser alergia ao leite? Primeiro de tudo, é um diagnóstico muito difícil. Porque bebezinho pequeno, ele já não dá muitos sinais do que está acontecendo com ele. E a alergia a leite, só para a gente ter uma ideia, assim, ela pode ter sintomas cutâneos, sintomas de pele, sintomas gastrointestinais como diarreia, vômito, pode ter aquilo que a gente chama de edema de glote. Então, são muitos os sintomas aí relacionados, o que dificulta bastante o diagnóstico. Até eu me lembro que o meu filho, Gabriel, ele teve um sintoma que parecia uma gripinha, né? Que era um congestionamento. Isso assim, porque ele começou com leite de vaca já acho que com uns 9 meses, porque ele resolveu largar o peito. Mas aí a gente percebeu que ele estava fazendo uma alergia ao leite de vaca. Pode ser isso também? Sim, os sintomas respiratórios, como é que é a história, mais ou menos, de uma criança com alergia? Se eu estou aí atendendo, ou até para a própria mãe, né, que tem um filho com essa suspeita, como é que ela vai olhar? Primeiro de tudo, que tem que ter, é muito importante, não é obrigatório, mas que tem histórico familiar. O que é histórico familiar? Parentes de primeiro grau com história de alguma doença alérgica, asma, dermatite atópica, aquela vermelhidão que dá nas dobras e coça bastante, alergia a algum alimento, não necessariamente só a leite, e rinoconjuntivite. Quer dizer, filhos de indivíduos que têm esse tipo de sintoma ou que tiveram, são geneticamente predispostos a ter alergia. Segundo fator, a relação com a introdução do alimento. Então, por exemplo, como você contou bem na sua história, né? Estava tudo bem com o seu filho, tudo em ordem, e de repente você introduziu, no caso, na dieta dele, aos 9 meses, o leite, e algum sintoma apareceu. E durante a evolução, aí o tratamento, a observação, se você tira o leite, esse sintoma melhora. E você reintroduz o leite, esse sintoma piora novamente. Então, percebeu uma diferença, pode ser cutânea, pode ser respiratória, faz a experiência, tira o leite. Por quanto tempo? É muito importante que procure o pediatra que acompanha claro. essa criança, na verdade, até porque existem muitos outros diagnósticos associados. Mas aí, em comum acordo com o pediatra, por volta de 2 a 3 semanas, os sintomas, a grande maioria dos sintomas tendem a desaparecer, exceto aqueles como diarreia e vômito, que podem demorar um pouquinho mais. Por que isso é muito importante? Porque não tem nenhum exame de sangue, não tem nenhum exame radiológico que dê 100% de certeza que a criança tem alergia ao leite. É a retirada e exposição do alimento. Olha só, então é difícil chegar a um diagnóstico final. Aqui, olha, a doutora Fabíola trouxe pra gente receitas culinárias para crianças com alergia alimentar. Esses livros a gente encontra fácil em algum lugar? Através do site, pode ser? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, o histórico desses livros é mais ou menos o seguinte, né? Imagina crianças maiores, o Instituto Girassol é uma organização sem fins lucrativos que a gente lida com essas questões relacionadas à alergia. Uma criança maior que quer ter sua festinha de aniversário, mas ela é alérgica a leite. As crianças, às vezes, elas mesmo verbalizam, né? Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, especialmente quando elas são maiores. O objetivo desse livrinho era fazer receitas gostosas, bonitas, apetitosas para essas crianças que têm alergia aí, não só a leite, mas também em alguns casos ovo e soja, preparações simples do dia a dia, porque a gente tem vários livros desses fora do Brasil, mas no Brasil a gente tem muito pouco com preparações habituais nossas, né? Então, quem tiver interesse nesses livrinhos, eles estão disponíveis para download, para você baixar gratuitamente no Instituto Girassol. A gente não vende, porque o objetivo é que a maioria das pessoas tenha acesso a esses livros. Olha, www.girassolinstituto.org.br girassolinstituto.org.br e o telefone é o 0800 773 9000, certo? Eu até queria te fazer um convite, não sei se seria
você, doutora, ou uma outra pessoa do Instituto Girassol, mas para visitar a nossa cozinha, para fazer um pouco dessas receitas sem o leite, que eu tenho certeza que as pessoas em casa vão gostar muito, vai ser útil. Convite mais do que aceito, vai ser um prazer e vamos provar também as receitas. Que bom, ótimo. Então, olha, conversei com a doutora Fabiola Suano, pediatra especializada em nutrição infantil. Se você precisar de mais informações, entra no site, no girassolinstituto.org.br e saiba mais sobre alergia ao leite. Fique atento aos sinais que seu próprio bebê vai te dando. E não abra mão do aleitamento, não abra mão de amamentar. É um ato de amor e é bom pro seu filho, mas é muito bom para você também como mãe. Eu posso te falar que vale, viu? Doutora, muito obrigada por ter vindo, pelo viu? convite. Bom trabalho, que eu sei que você tem um monte de coisas hoje para fazer, sempre. né? Muito Deus obrigada. te abençoe. Tchau. Bom, e a gente continua com Vida Melhor e vamos falar um pouquinho também das nossas boas compras, de fazer o nosso dinheiro valer mais com o Shopping Mundo Oriental. É um shopping enorme, com mais de 2.000 lojas. Você vai encontrar uma variedade muito grande de produtos eletrônicos, dos videogames de última geração, câmeras fotográficas, brinquedos, produtos pessoais, né? Como os perfumes maravilhosos, os óculos, relógios. Tem a parte de confecção, calçados, bolsas. E o interessante é que eles vendem tanto no atacado quanto no varejo. Ou seja, para você que tá com pouco dinheiro e quer fazer um dinheiro extra, é ótimo para você comprar e revender. Para você que quer economizar, comprar com inteligência, é um lugar maravilhoso, gente, porque lá você realmente consegue comprar muito mais e gastar muito pouquinho, tá? E eles estão te esperando todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado, não fecha. Rua Barão de Duprá, número 323, em São Paulo. Barão de Duprá, ali na região da 25 de março. Aliás, o Shopping Mundo Oriental é parte do grupo Shopping 25 de março. E o telefone é o 3229-8089. Shopping Mundo Oriental, onde o seu dinheiro vale mais. E olha, eles mandam sempre presente pra gente. Hoje eles mandaram um relógio Champion, esse que vem na latinha, que é bonito, esse é chique. Tanto pros homens que usam terno, uma roupa mais clássica, quanto pras mulheres. E pode ser seu. É só mandar um e-mail pro vidamelhor@redevida.com.br com uma frase bem criativa, falando sobre Shopping Mundo Oriental e Vida Melhor. Tá? Capricha na frase. Tem cada frase tão interessante que chega pra gente. E a nossa equipe seleciona a melhor frase no mesmo dia. E o e-mail já tem que vir, então, com o endereço, completo, CEP e tudo, porque aí a gente manda o relógio pra você no dia seguinte. Então, participe. vidamelhor@redevida.com.br. Vou pro intervalo comercial e na volta você vai conferir comigo a matéria do balé para cegos. É uma coisa linda que você não pode perder.